Boa noite, pessoal. Vamos hoje aqui estudar um pouco sobre Jesus na casa, quando Jesus está na casa. E para começar esse estudo, eu queria ler um texto base, onde Jesus ele faz o comissionamento dos seus discípulos, e ele fala a respeito da casa. O texto nessa noite está em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, versículo 11 em diante, que diz o seguinte: E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até que vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então aqui Jesus está dando instruções aos seus discípulos, depois do comissionamento, sobre como eles devem agir quando eles entram numa determinada cidade e eles se apresentam numa casa. Se a casa for digna, eles devem ficar. Se ela não for digna, eles devem sair e sacudir o pó. E casa, meus irmãos, é lugar de reunião, é lugar de cumplicidade, aonde nós podemos realizar nossos sonhos, aonde nós podemos projetar, aonde nós vivemos nosso descanso, aonde nós temos o nosso porto seguro, aonde nós estamos buscando refrigério, muitas das vezes, para o cansaço do nosso dia a dia, pelas batalhas do nosso dia a dia. Então é muito mais fácil nós termos uma casa abençoada quando Jesus está nela. E já para início, esse estudo aqui vai estar baseado no Evangelho conforme nos escreveu Mateus, e aonde Jesus ele se apresenta em alguns textos dentro da casa. No primeiro texto, ele está logo no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 11, mas para abreviar aqui, eu vou ler apenas o versículo 11 aqui, que diz: Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esse texto está em Mateus capítulo 2, verso 11. Então, irmãos, Jesus nesse texto ainda ele é uma criança de aproximadamente ali 2 anos de idade, e ele está ali na sua casa, e os magos que foram advertidos por uma estrela que havia nascido o Salvador do mundo, então eles, sendo guiados pela estrela, eles foram até Jerusalém para poder encontrar com aquele que estava sendo anunciado como o Salvador da humanidade. E quando eles entraram na casa, eles viram aquela criança que estava ali, provavelmente deitada ou brincando de alguma coisa, e eles adoraram imediatamente. Quando eles chegam, eles começam a adorar Jesus. Então eu entendo que quando Jesus ele está na casa, a casa também se torna lugar de adoração, porque aqueles magos eles podiam adorar em qualquer lugar que eles quisessem, mas quando eles entraram na casa e perceberam que Jesus, o anunciado, o Messias, o Salvador do mundo, ali estava, eles adoraram. E percebam vocês que são homens que são letrados, estudiosos. Alguns dizem que eram até astrólogos, que estudavam sobre as estrelas, e eles prontamente não quiseram pôr em conta o fato de Jesus ainda ser uma criança, mas eles se prostraram e adoraram. E aqui eu entendo, irmãos, que a nossa adoração ela tem que ser verdadeira e tem que ser sincera. Então, se Jesus está na casa, irmãos, há adoração. O próximo texto ele vai estar em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 14. Eu vou achar aqui para a gente poder ler. Mateus capítulo de número 8,
versículo de número 14, que diz: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela, levantando-se, passou a servi-lo. Então, irmãos, aqui eu entendo que quando Jesus está na casa, ele cura aquilo que nos impede de servir a ele, que muitas das vezes temos em nossas vidas situações que nos impedem de servir a Jesus. Às vezes temos dificuldade de relacionamento na nossa casa, nos entristecemos e falamos: hoje eu não vou para o culto não, hoje eu vou ficar em casa, não vou servir a Jesus hoje não. Ou às vezes você faz um propósito de oração, mas você se chateia em algum momento do seu dia, você diz: não, hoje eu não vou cumprir o meu propósito de oração, o meu propósito de jejum. Mas quando Jesus está na casa, irmãos, ele retira de nós aquilo que está nos impedindo de servi-lo. Porque a sogra de Pedro ali naquela situação, ela estava enferma, ela estava com febre, e aquela enfermidade estava fazendo com que ela ficasse prostrada à cama. Mas quando Jesus chegou à casa, pegou aquela mulher pela mão, curou ela, e ela imediatamente começou a servi-lo. Lembra lá de Mateus capítulo 2 que os magos foram lá e adoraram a Jesus? Pois é, casa é lugar de adoração, mas casa onde Jesus também está é lugar de ele ser servido. Próximo texto desse nosso estudo hoje, Mateus capítulo de número 9, está um pouquinho mais à frente, verso 10 até o verso 13, que diz o seguinte: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram: os seus discípulos, por que comem o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nesse texto, irmãos, eu entendo que quando Jesus ele está na casa, ele vai nos advertir que os sãos, aqueles que se acham sãos do pecado, que acham que não pecam, que são santos demais, não são dignos da presença dele, porque ele não veio para buscar os sãos, mas ele veio para os doentes, porque o pecado, irmãos, é uma enfermidade que nos afasta de Jesus. O pecado é uma enfermidade, assim como a sogra de Pedro, que estava enferma de uma doença física. O pecado, que é uma doença no íntimo do homem, na alma do homem, no espírito do homem, impede que nós venhamos servir a Jesus. E somente Ele pode tirar essa doença de nós. Então, quando Ele está na casa, nós sabemos, irmãos, que nós necessitamos de uma cura. Nós necessitamos ser libertos da nossa doença, do nosso pecado. E Ele veio para trazer essa cura para a nossa vida, para a nossa alma, porque Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, que traz alegria para a nossa alma. Então Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. E nele nós temos nova vida. Amém? Próximo texto, irmãos, está em capítulo 9, versículo 23, do versículo 26. Mateus 9, 23, 26, está logo adiante, que diz: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele, mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra, ou por toda aquela região. Nesse texto eu entendo que quando Jesus está na casa, há uma nova vida, a ressurreição. Porque, irmãos, aqui está falando de um mestre, um dos principais das sinagogas,
e a filha dele estava morta, havia morrido. Mas quando Jesus chegou na casa, houve ressurreição, houve nova vida. Então, quando Jesus está na nossa casa, há uma nova vida para nós. Aquilo que era tristeza para nós se transformará em alegria. E nós poderemos jubilar a Ele com grande honra, com grande glória. E a fama dele, irmãos, a história dele vai ser contada por toda a região, por toda a trajetória. Amém? Mateus capítulo de número 9 ainda, irmãos, versículo de número 32 diz: ao retirarem-se, ele foi-lhe trazido um mudo endemoniado e expelido o demônio, e falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Aqui nesse texto, se nós voltarmos um pouquinho do 27 até o 32, nós vamos ver que quando Jesus está na casa, há 2 milagres. Jesus, ele cura 2 cegos e ele cura um mudo endemoniado. Então, quando Jesus está na casa, ele devolve a nossa visão e ele retira de nós aquilo que impede de nós falarmos da tua grandeza. Porque sem Jesus, irmãos, nós somos como cegos que andamos por caminhos tortuosos que nos impede de seguir o caminho que nos conduz até a Ele. E sem Jesus na casa também nós somos como um mudo, que não conseguimos falar das tuas grandezas e da tua maravilha. Então, quando Jesus está na casa, Ele nos devolve a nossa visão e nos dá autoridade para nós falarmos das suas grandezas. Outro texto, Mateus capítulo 13, verso 36. Mateus capítulo de número 13, verso 36. Que diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e chegando aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, esse texto, irmãos, se nós voltarmos um pouquinho antes, Jesus conta uma parábola sobre o joio, que ele é plantado no meio do trigo. E quando Jesus chega em casa, os discípulos não compreenderam aquela passagem, aquela parábola, e fala: Senhor, explica-nos isso. Então, quando Jesus está na casa, irmãos, com os discípulos, é lugar onde ele revela os seus segredos e a profundidade da sua palavra. Quando Jesus está na casa, irmãos, é onde ele nos abre a sua escritura, é onde ele não nos oculta nada, porque para muitos ele fala por sonhos, por visões, mas há para alguns que ele fala como amigo face a face, assim como ele falava com Moisés. Então, quando Jesus está na casa, ele revela segredos ocultos e profundos da sua palavra. E a nossa vida é transformada pelos seus ensinamentos. Outro texto está em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 24. Mateus 17, versículo de número 24, diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Mas Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega por mim e por ti. E nesse texto, irmãos, eu entendo que quando Jesus ele está na casa, ele nos dá instruções para que nós venhamos encontrar a provisão, para que nós venhamos honrar com as nossas obrigações. E deixa eu fazer um adendo nesse texto, que quando Davi ele venceu Golias, um dos benefícios que aquele guerreiro que vencesse o gigante iria ter era que ele e a sua família seria isento dos impostos. Então, como Jesus ele é descendente de Davi, Jesus era isento dos impostos, então ele não precisava pagar o imposto para mantimento
do templo ou de outras coisas, mas Jesus, para cumprir com aquilo que estava sendo cobrado, ele traz a provisão para ele, porque ele não precisava, mas ele trouxe para ele, ele trouxe a provisão para Pedro. Então, quando Jesus está na casa, ele nos dá instruções para que haja provisão, para que nós venhamos honrar com os nossos compromissos. Jesus está na casa, tem provisão chegando para você. Ele vai te dar instruções. Fique tranquilo, meu irmão. Outro texto, Mateus capítulo de número 26, verso 6. Mateus capítulo de número 26, verso 6. Mateus capítulo de número 26, verso 6, que diz: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Essa passagem é bem conhecida, irmão, fala daquela mulher pecadora que ungiu Jesus, ela quebrou o vaso para poder dar a adoração para Jesus. Só que o que eu extraio desse texto é que quando Jesus ele está na casa, ele precisa ser honrado, ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. Porque Simão, o leproso, muito provavelmente chamou Jesus para um banquete em sua casa por um milagre que ele recebeu na sua vida. Então ele queria ser grato, mas aquela mulher recebeu perdão dos seus pecados e ela entendeu que as riquezas dessa vida não podem ser comparadas com a riqueza da salvação que ela recebeu. E há um texto bíblico que diz que aquele perfume, aquele bálsamo precioso custava 300 denários, que era 300 dias de um trabalhador. Então era cerca de 10 meses de trabalho de um homem, de um trabalhador braçal, que estava sendo derramado ali sobre a cabeça de Jesus. Porque aquela mulher, ela entendeu que as riquezas dessa vida não podem se comparar com a honra de ter Jesus na nossa casa. E ele sempre tem que ser prioridade em nossas vidas. Outro texto aqui, irmãos, é Mateus 26, 17, que vai falar sobre a ceia. Mateus capítulo 16, versículo 26 e 27. Mateus capítulo 26, versículo 17. Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com um certo homem, diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, irmãos, quando Jesus está na casa, a casa é lugar de celebração. E aqui Páscoa, para os judeus, significa passagem, significa libertação. Porque conta a história de quando Deus deu o livramento, tirando o povo da escravidão dos 430 anos ali do Egito. Então Deus ordenou que eles celebrassem a Páscoa. Então quando Jesus está na casa, irmãos, é lugar de celebração. Casa é lugar de celebrar as vitórias, de celebrar as alegrias de nós termos saído da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, aquilo que nos fazia estar afadigados no nosso dia a dia. Então casa, aonde Jesus está, é lugar de celebração. Último texto, Mateus capítulo 26, versículo de número 57 até o 67. Mateus capítulo de número 26, versículos 57 até o 67. Eu não vou ler todo porque o texto é um pouquinho grande, mas você pode meditar aí na sua casa. Só vou ler tão somente o versículo 64, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
Aqui Jesus ele está preso e ele é levado até a casa do sumo sacerdote, que ali naquela época era Caifás. E Caifás começa a lhe indagar a respeito de muitas coisas e pergunta se ele verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: tu dissestes, mas agora sabereis que vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus e ele vindo sobre as nuvens. Então, quando Jesus está na casa, todos sabem, irmãos, da nossa casa, que ele é o Filho do Deus vivo e que ele breve voltará nas nuvens para nos buscar. Ele está à porta. Jesus está na sua casa, ele está sendo honrado, ele está sendo adorado, ele tem sido prioridade. Os que estão na sua casa sabe que ele é o Salvador e que breve ele voltará. Que Jesus esteja na sua casa, na sua vida, no seu lar, te abençoando e te honrando. E que nessa noite você aprofunde mais nesse texto. Foi um breve estudo, um breve comentário sobre os textos aqui, sobre Jesus na casa. E que esse texto possa falar mais ao teu coração, que essa palavra possa edificar você, sua vida e a sua casa. Fique na paz, que Deus os abençoe.